Bom dia, meninos do sétimo ano, tudo bem? Quanto tempo, né? Bom, nós vamos dar continuidade na nossa unidade 1 do positivo do volume 2, né? E ainda falando das capacidades físicas. Na aula passada ficou para vocês fazer o IMC individual de cada um e mandar para mim pelo Classroom, tá? Quem não enviou ainda, vocês vão ter até sexta-feira para colocar essas atividades em dia. Tá? Então, assim, vocês terão até sexta-feira, dia 29, para enviar essa atividade da aula passada e as outras para quem ainda está devendo, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre as capacidades físicas. Que são essas capacidades físicas, meninos? Nós vamos vamos aqui conceituar as capacidades físicas e depois eu vou estar citando as principais capacidades físicas, certo? Então, as capacidades físicas são as qualidades próprias de cada indivíduo. Isso quer dizer o quê? Que entra nessa capacidade física aí do indivíduo resistência, força, potência, flexibilidade, agilidade e velocidade. Quando eles falam assim, que são qualidades próprias de cada indivíduo, não quer dizer que um vai ter força, o outro não vai ter força. Não, na verdade, todo indivíduo ele tem força, só que cada um no seu nível. Eu vou ter indivíduos que são extremamente fortes e outros nem tanto. Porém, um indivíduo extremamente forte, às vezes, não vai ter tanta agilidade quanto o que tem um pouquinho menos de força. Então, assim, são variáveis treináveis dentro do nosso condicionamento físico, certo? Continuando ainda, conceituando um pouquinho do que é capacidade física, ela pode ser a capacidade física ou motora, que a gente fala. Quando vocês ouvirem falar em capacidades motoras, está relacionado à força, flexibilidade, agilidade, potência também. Tá? Considera-se que o desenvolvimento dessas referidas capacidades está intrinsecamente relacionado ao processo de crescimento e desenvolvimento. Então, quando a gente fala intrinsecamente, quer dizer que está incluso. Então, essas capacidades, elas são determinadas de acordo com o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Então, o que eu tenho? Se eu vou crescer num meio que não me oferece proteínas e vitaminas, talvez eu não desenvolva tão bem as minhas capacidades físicas. Então, se eu fiquei prejudicado quando criança, com a falta de algum nutriente, com a falta de alguma vitamina, eu não vou desenvolver a força e a flexibilidade, a agilidade, e a potência. Não, não é isso. Você pode trabalhar para que você consiga isso. Vai ser tão fácil ou tão difícil? Vai depender do seu empenho. Quando eu falo empenho, meninos, essas capacidades, elas são desenvolvidas de acordo com o seu comprometimento. Eu quero aumentar a minha força. Então, assim, não adianta você só treinar para ganhar força. Junto com essa capacidade física do ganho da força, eu vou precisar me alimentar adequadamente para que eu tenha um ganho de força maior. Eu quero ser um velocista. Vejam bem, se eu quero ser um velocista, eu vou ter um percurso para correr. O meu percurso de velocista, ele é curto ou ele é longo? Velocistas fazem parte de provas curtas, tá? Então, assim, dificilmente esse velocista, ele vai ser longilíneo que a gente fala, tá? Ele vai ter o velocista, ele tem uma massa magra avantajada, diferente, por exemplo, de quem tem resistência, que são os indivíduos que participam, por exemplo, de maratonas. Quem participa de maratona tem o corpo físico completamente diferente dos velocistas. Maratonistas geralmente são bem magros, a massa magra deles é pouquinha, assim, eles são bem magrinhos. E o velocista, ele já é forte, então ele precisa de quê? De ter explosão. Então, o velocista, ele tem força e velocidade. E o maratonista, que é o de resistência, ele vai ter a resistência física para correr 40, 20, 30 quilômetros, tá? Então, é nesse quesito que a gente consegue
melhorar os nossos condicionamentos, melhorar as nossas capacidades físicas, tá? Quando fala aqui, para cada capacidade existem fases sensíveis para seu desenvolvimento. Essas fases sensíveis que eles falam, quer dizer que existem fases específicas. Quando eu pego o indivíduo que vou treinar resistência, que vou treinar flexibilidade, agilidade, força, potência, às vezes eu posso começar um treino igual para todas essas pessoas que buscam essas capacidades diferentes. Porém, vai chegar na hora, no momento do treino, que ele vai ser diferenciado. Ele vai ser diferenciado tanto na parte física, quanto na parte de suplementação alimentar, de dieta, essas coisas assim. Inclusive, meninos, até mesmo o sono, o descanso, ele é essencial para a gente desenvolver essas capacidades físicas. Então, assim, se eu pego alguém para treinar, para ganhar força, por exemplo, e essa pessoa ela tem insônia, eu vou ter que começar a trabalhar por essa parte aí, né? Vou melhorar o sono dela, melhorar a alimentação, e depois eu vou para a parte específica do ganho da força. Então, assim, é um conjunto, a gente não trabalha isoladamente essas capacidades. Então, ó, quando eu falo aqui as capacidades físicas condicionantes, eu vou ter as capacidades físicas que eu citei ali atrás. Condicionantes por quê? Porque eu posso adequá-las ao que eu quero. Ah, eu quero ter muita força. Talvez eu não chegue no ápice do que eu queira ter, mas eu vou conseguir aumentar essa força. Ah, minha velocidade, eu estou correndo hoje 5 quilômetros em 30 minutos, eu quero melhorar esse tempo. Então, eu vou adequando. Eu vou sair do 30 minutos, por exemplo, e já vou cair lá num 25? Não, 5 minutos é muito tempo para melhorar de uma vez só, mas isso é treinável, é com o tempo, tá? E, ó, potência. Quando eu falo em potência, meninos, a potência ele vai com a força e a velocidade. Vamos dar um exemplo de potência. Eu levanto 100 quilos, no levantamento de peso, eu consigo pegar 100 quilos. Eu demoro hoje, digamos, 30 segundos para conseguir levantar essa carga. Então, isso é a potência. Vou melhorar a minha potência. O que seria essa melhora de potência? Eu vou levantar esses 100 quilos, minha melhora de potência vai ser o quê? Vai ser na carga ou no tempo? Então, eu vou melhorar o quê? Vou melhorar primeiro o meu tempo, certo? Então, eu vou sair do 30 segundos, vou para o 28, vou para o 25, vou para o 26, e assim eu consigo melhorar a minha potência. Isso é o trabalho da potência. Flexibilidade, todo mundo já compreende o que é flexibilidade, né? Que é a flexibilidade dos meus ligamentos, de tendões, essas coisas assim, que eu consigo melhorar também. Agilidade é a corrida, que a gente pode falar assim, eu vou conseguir fazer 100 metros num tempo menor, tá? E a resistência é aqueles exercícios que têm uma durabilidade mais longa, né? E eu vou conseguir melhorar essa resistência de que forma? Se hoje eu corro durante 30 minutos, que forma eu vou melhorar minha resistência? Amanhã eu começo a aumentar esse tempo, tá? Então, vou correr por 35 minutos. Vou melhorar, vou aumentar a distância e vou aumentar o meu tempo de esforço físico, tá certo? Aí aqui eu já falei sobre velocidade, resistência e potência, o que é. Flexibilidade, agilidade e força, cada um está sendo conceituado aqui, mas eu já expliquei ali atrás, e aqui a gente tem uns exemplos de capacidades. Está faltando aqui a potência e a agilidade, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, aqui, o meu organismo, ele é alimentado. Dessa alimentação, eu vou ter a energia para melhorar essas capacidades físicas. Aqui eu tenho como exemplo 4, mas a gente ainda tem, citada pelo positivo, mais duas, a potência e a agilidade. Então, ó, meu organismo vai ser alimentado, esse alimento vai se transformar em energia, essa energia vai fazer com que eu melhore as minhas capacidades físicas. Aqui a resistência, aqui a flexibilidade, velocidade, força, potência e agilidade.
tá? Então, assim, é um conjunto, eu não trabalho isoladamente uma coisa só, eu preciso de todo um conjunto que é trabalhado, tá certo? Meninos, por hoje, então é só, a gente encerra a nossa aula. Beijos e queijos.